Boa noite, João. Deixe-me apresentar fazendo uma audiodescrição. Sou uma mulher branca, de nariz afilado, com um sorriso constante, olhos castanhos, cabelos castanhos. Estou vestindo uma camiseta branca, que o texto diz Doe Amor. Atrás de mim tem um fundo vermelho e sou sua aluna. Sou irmã de um cego, que infelizmente não está mais conosco, mas que eu tive a oportunidade de aprender muito. E eu quero aprender com você. Obrigada por aceitar o meu convite desde já. Muito obrigada. Por favor, fique à vontade para se apresentar. Querida professora Giovana, eu sou João Maia, eu tenho 47 anos, sou negro, tenho cabelos crespos ondulados, olhos castanhos amendoados, nariz grande, lábios grossos, sorriso largo. Eu estou com um fone e microfone na cor branca. Minha camisa é um salmão, bem claro, um rosa, né? Eu estou numa cadeira de gamer preta e vermelha e o fundo é verde. Isso. E é um prazer estar aqui com você. Eu sou licenciado em História, estudante de pós-graduação em Fotografia, sou palestrante e também ministro oficinas e workshop aí pelo Brasil sobre fotografia cega. Muito obrigada. Que Jesus continue te abençoando, João. Eu estou aqui, a professora aluna, para aprender com você, porque sou professora de adolescentes, sou professora de adultos, adultos jovens e adultos após a minha idade. Sou uma senhora de 48 anos, então tem pessoas com mais idade que Deus me dá a bênção de trocar ideias. Por isso, trocar ideia com você, nós vamos ajudar pessoas. Como já lhe falei, o fato de ser irmã de um cego, como assim ele era colocado, ele não tinha visão nenhuma. Eu pude aprender muito. E tive a oportunidade também de trabalhar com o Instituto Braille aqui do estado do Espírito Santo. Eu falo da capital, Vitória. Nós temos aqui no estado, na capital, o Instituto Braille. E tive o prazer também de aprender. E com você, eu vou aprender mais ainda. Me conte um pouco, por gentileza, como foi a sua história? Você é filho tem mais irmãos? Quando começou a questão da deficiência? Ou nasceu assim, sem enxergar? Ou enxerga um pouco? Como funcionou? Como começou? Um pouco da sua história. Ah, e parece-me que somos conterrâneos nordestinos, ou estou errada? Sim, professora Giovana. Somos nordestinos. Eu nasci no interior do estado do Piauí, na cidade de Bom Jesus. A minha prole são 10 irmãos. Infelizmente, meu pai e minha mãe não estão mais presentes. Eu tenho mais 2 irmãos com deficiência. Eu tenho um com deficiência intelectual, o outro é esquizofrênico. A minha história com a fotografia ela começa aí em 1990, quando eu tive a oportunidade de fotografar naquela época. Eu sou da época do filme, da película. Então, na minha cidade não tinha curso, não tinha como eu aprendi a fotografia, então a gente dava um jeitinho, né? Então eu aprendi a fotografia escrevendo para as empresas naquela época, a Fujifilm, a Kodak. Eu pedia manuais de fotografia, eles me mandavam. Também tinha os fotógrafos da minha cidade, eu conversava muito, e eles me ensinavam fotografia. Então a fotografia, ela me acompanha de muito tempo, muito tempo. Então assim, é uma paixão que eu tenho. E nada mudou depois que eu fiquei deficiente, porque eu não nasci com uma deficiência. Em 2004, aos 28 anos de idade, eu fui acometido pelo alveite bilateral. O que é um alveite bilateral? É a inflamação em alto grau que destrói todo o olho. Então, meu olho direito, ele teve um descolamento de retina, é totalmente zerado. Já o olho esquerdo, ele teve uma lesão no nervo óptico. Então, eu tenho uma visão que é chamada conta-dedos. Até 15 centímetros eu consigo perceber vultos coloridos desfocados. É assim que eu vejo o mundo, Giovana. E a fotografia é encantadora. Eu sou formada em publicidade e um dos primeiros pontos que me chamou a atenção no curso da publicidade é a fotografia, a questão do rádio e da TV. Ou seja, tudo está ligado à arte. Me encanta
à fotografia. O desafio, quando eu conheci a sua história, pesquisando, eu me encantei, porque eu falei assim, gente, como é a visão dele em relação à imagem, à descrição. É uma curiosidade normal de alguém que adora aprender. Me descreva, por gentileza, após acometer, ou seja, não mais enxergar, como você passou a enxergar, olhar, fala, enxergar. Mas é assim, não é? É identificar as cores, como se tornou fotógrafo após acometer a questão da deficiência visual. Professora Giovana, eu me adaptei ao equipamento que eu tinha na época e não parei de fotografar. É importante dizer isso para as pessoas. Mesmo depois da minha deficiência adquirida, eu continuei fotografando. Claro, fotografando de outra maneira, de outra forma. Como assim, João? Desculpa. Se eu, na época, utilizava o modo de focalização da minha câmera, que é uma câmera profissional, manual, já depois da minha deficiência, eu não posso mais usar esse modo manual. Então, eu uso o modo automático. Não deixei também de usar toda a parte técnica da minha câmera, certo? Se eu vou fotografar, vou fazer um retrato, eu posso utilizar o modo manual, eu posso escolher que velocidade eu quero fotografar, que tipo de ISO eu vou utilizar, a velocidade do obturador, a abertura do diafragma. Então, todas essas coisas, esses conhecimentos técnicos eu tenho que ter. A questão de usar o balanço light balance ou balanço de branco, se eu vou utilizar corretamente. Então, essas questões técnicas da fotografia básica, eu tenho que saber para me usar no meu processo fotográfico. E aí eu continuei fotografando nessa época, já com a deficiência visual, reuniões familiares, aniversários, casamentos, batizados, saídas fotográficas de turismo com a minha própria família, então nunca parei de fotografar. Quando eu comecei o meu processo de reabilitação, que aí eu descobri o esporte, e aí eu tive a oportunidade de continuar fotografando e praticando esporte, eu vi uma possibilidade de fotografar os atletas paralímpicos. E aí eu comecei essa jornada maravilhosa, desde 2008, que eu venho fotografando atletas paralímpicos em competições nacionais e internacionais. João, eu queria te perguntar, para nós chegarmos a esse ponto, por gentileza, uma coisa que meu irmão sofreu muito, preconceito. Ele não teve a possibilidade melhor, vai muito de cada ser humano, não teve a possibilidade, teve suas dificuldades. A cegueira dele veio mais ou menos num período de com 30 e poucos anos, mais ou menos isso. Então, com você, como foi a questão do preconceito? Contratar os seus serviços, você sofreu preconceito? Ou ainda sofre? Giovana, eu sou uma pessoa muito focada, determinada. Primeiramente, eu me amo, a gente tem que se amar primeiro, para quando as porradas dos preconceitos, do capacitismo vier, a gente está preparado. Preciso me blindar. Então, primeiramente, eu me aceitei como uma pessoa com deficiência, esse é o primeiro passo, se aceitar como pessoa com deficiência, se reabilitar e ir para a sociedade ciente de que nem todo mundo está preparado para ter o contato, lidar. Tem muitas vezes que o preconceito é só uma falta de informação. Então, assim, eu me lembro que quando eu morava com minha irmã, assim, que 1 ano já de cegueira, eu fui atrás da minha casa própria. Eu consegui sozinho, né, adquirir minha casa própria, assinei meu contrato e fui morar sozinho, certo? Na rua, existe pessoas que ainda tem aquela questão, eu vou num local com minha irmã, a pessoa ainda fica falando com ela, olhando para ela, eu só peço gentilmente para a pessoa que, olhe para mim, converse comigo, o interessado na questão sou eu, não é minha irmã. Entendeu? Por isso que muitas vezes eu, que já sou uma pessoa com deficiência, adulto,
com mais de aí de 20 anos de deficiência, Certo. eu prefiro fazer minhas coisas sozinhos. Porque muitas vezes quando você leva alguma pessoa, a pessoa que quer se dirigir a ela, quer tudo colocar para que a outra pessoa faça. Não, quando eu estou sozinho, eu resolvo as coisas sozinho. Quando eu vou em banco, em hospital, quando eu vou no supermercado, quando eu vou comprar lojas, quando eu vou viajar. Então, assim, a autonomia é importante. E você tem que se impor. Se a pessoa de respeitar você é pessoa com deficiência, use o que a lei determina. Se eu tenho prioridade na fila, eu vou para a fila. E se alguém reclamar, eu falo, é lei. Você quer que eu chame uma viatura da polícia, a gente vai até a delegacia e converse com o delegado? Então, assim, você tem que também se impor. Você não pode baixar a cabeça. Se você chega, vamos dizer, no postinho de saúde e alguém te trata mal, procure a diretoria daquele local, converse com alguém superior e faça a reclamação. Exato. Porque não adianta a gente ser desrespeitado, sofrer racismo, ser humilhado e não fazer nada. É importante a gente ter uma reação não usando a violência, não sendo educado. Uma reação junto sempre a cordialidade, educação e usar o que a lei garante a gente, os nossos direitos, claro, respeitando sempre essa questão, direitos e deveres, entendeu? Isso. É isso. João, desculpe, prossiga, por favor. Perdão. Não, pode continuar, eu já finalizei. Por favor, tem pessoas que, infelizmente, ainda não têm conhecimento do significado de capacitismo. Por favor, vamos reforçar esse nosso bate-papo para que as pessoas compreendam. Esclareça, você acabou de falar, mas ainda tem pessoas que possivelmente passam por aqui ou vão assistir essa live depois e não interpretam ainda o significado com muita clareza. Por favor, capacitismo, esclareça para que a gente pare com isso. Deixe o ser humano ser ser humano. Mas é contigo, por favor, quero a sua fala, mais uma vez, esclarecendo, por gentileza. Nós precisamos falar sobre isso. Então, lá, vamos dar um exemplo de capacitismo que as pessoas falam e, de repente, não entende que aquela sua fala é capacitista. Eu estou andando na rua, isso é o que aconteceu no real. Um amigo meu, ele é branco, ele é alto, ele é um atleta, né? E ele é muito fotogênico. E aí, de repente, a pessoa olha assim, nossa, como o seu amigo é bonito, mas ele é cego. Aí é uma forma de capacitismo, tá entendendo? Então, a gente tem que deixar de usar algumas palavras, né? Para que, pensando que está elogiando a pessoa, mas você está sendo capacitista. Entendeu? Temos que parar de não acreditar que aquela pessoa é capaz de fazer algo, né? É capaz de ser útil a essa sociedade. O capacitismo também é um preconceito, certo? O capacitismo, vou te dar um exemplo aqui na minha profissão. Quando alguém olha minhas imagens e fala, nossa, é linda as suas imagens, nossa, mas como que você fez essas fotos se você é cego? Isso é capacitismo. A pessoa deixa de ver as minhas potencialidades, sabe? E vai pela questão da deficiência. Ele coloca primeiro a deficiência na frente e depois a pessoa. Isso é capacitismo. Coloque a pessoa em primeiro plano, como se diz na fotografia. Né? É capaz de fazer algo, né? Todo mundo é capaz. Claro, eu vou fazer no meu jeito, no meu tempo. O outro vai fazer do seu jeito, no seu tempo. E cada um vai executar o seu trabalho. Por que uma pessoa não pode fotografar? Porque ela não enxerga? Bom, as pessoas que nascem com cegueira congênita nunca enxergaram. Mas elas não estão vivendo, elas não estão trabalhando, elas não estão andando na rua, elas não estão indo no cinema, no teatro, elas estão vivendo. Então, assim, pare de pensar que a visão é tão importante na vida. Não, para as pessoas com deficiência, a gente tem outros sentidos que podem ser utilizados e a gente vai viver normal, igual as outras pessoas. Então, assim, capacitismo
é uma coisa que é triste e vamos deixar de utilizar o capacitismo para diminuir as pessoas, para achar que as pessoas não têm capacidade, para achar que essas pessoas não são merecedoras do lugar que elas estão, só porque elas são deficientes. É isso. Muito obrigada por suas colocações. Nós precisamos falar mais sobre isso. Eu lembrei agora da Silvana, da Equal Modas. Silvana, nós precisamos falar mais sobre isso. Silvana é empresária do Rio de Janeiro, uma grande mulher que faz exatamente isso. Falando sobre é necessário defender o direito de todo ser humano tem o direito de fazer o que desejar. Eu vou fazer um relato que presenciei dentro do Instituto. No Instituto, quando ministrei, fiz o trabalho lá com o pessoal, dei minha aula para eles, um dos experimentos que eles fizeram comigo foi uma troca. Ele falou, professora, a senhora aprendeu aqui o audiodescrição e eu continuo aprendendo. Você percebeu na nossa troca de informações, eu continuo aprendendo. E a audiodescrição. Agora a senhora vai aprender, professora, a ter a experiência, a nossa experiência, que é atravessar a rua aqui com uma venda e com uma bengala. Ou seja, fui conduzida por uma pessoa, por eles, né, pelos os alunos, um dos alunos, a atravessar com uma venda e com uma bengala. Onde desejo chegar? Nessa troca de experiência, para mim foi muito difícil, naturalmente, algo desconhecido, desafio, mas que não abro mão de aprender. Mas quando nós trocamos ideias, eu falei, vem cá, você foi para o Rio de Janeiro, você precisou de alguém? Ok, essa era a minha conversa com os colegas lá. Você, na sua trajetória de trabalho, quais os obstáculos que você encontrou em todas essas viagens que você faz? Porque tem viagens internacionais, é onde nós vamos chegar. Você passou a fazer trabalhos, não só no Brasil, mas também internacional. Faz um relato dessa sua trajetória de trabalho, quando você começou a fazer fotografias paralímpicas, por gentileza. Bom, a minha primeira participação numa Paralimpíada foi em 2016, as Paralimpíadas do Rio, em que o mundo teve a oportunidade de perceber que existe um fotógrafo cego especializado em esporte paralímpico. Então, as matérias, primeiramente saiu em inglês, espanhol, português e francês, pela AFP, a Agência France Presse. Então foi para o mundo essa notícia. Então eu fui muito assediado para dar entrevista, tive que trabalhar dobrado, né, para poder atender os jornalistas e também continuar com o trabalho de fotógrafo. Continuei minha jornada depois das Paralimpíadas, crio o projeto Fotografia Cega, continuo dando workshop, palestras em escolas públicas, escolas privadas, instituições, empresas. E aí chega a pandemia, né, que não foi fácil para ninguém, mas mesmo assim a gente com um trabalho sério, que é a Fotografia Cega, que com vários parceiros eu consigo ir para o Japão. E mais uma vez eu sou o único fotógrafo com deficiência visual no mundo a cobrir a sua segunda Paralimpíada. Então, novamente eu tive os holofotes de toda a imprensa do Japão, as TVs, jornais impressos, sites, web. Então, assim, foi maravilhoso se ter voz. Isso é importante para as pessoas com deficiência. O João Maia, quando está num evento desse mundial, eu estou representando milhares e milhares de deficientes espalhados pelo mundo inteiro. Essa visibilidade de mostrar esse trabalho é para dizer para as pessoas, a pessoa com deficiência, ela pode estar no lugar que ela quiser e pode ser o profissional que ela também quiser. Basta ela acreditar, ter o caminho, as ferramentas para se tornar um profissional em que esse deseja. O meu desejo sempre foi ser um fotógrafo. E quando eu tive uma ruptura grande na minha vida, que foi a deficiência visual, eu continuei lutando. E hoje eu sou esse profissional que não para de estudar. É importante falar isso para as pessoas. Você não pode se acomodar. Eu agora estou terminando uma pós-graduação em fotografia. Isso quer dizer que o conhecimento ele é necessário, você tem que estar sempre aprendendo. E como eu aprendi agora nessa pandemia, fazendo essa pós-graduação, e dia 23 agora, aqui em São Paulo, no Instituto Moreira Salles, vou participar de um evento que fala de exposição com acessibilidade.
Como é que a gente pode transformar uma exposição fotográfica com acessibilidade? E por que não no Instituto Moreira Salles, que é um instituto que representa a fotografia no Brasil com tanta maestria? Então, assim, nunca você deve parar de investir em você. Você, pessoa com deficiência, estude, sempre esteja fazendo cursos, se aperfeiçoando, investindo em você. Por quê? Porque aqueles que estão investindo, estão preparados, é que vão ter mais oportunidades. E é isso. Se eu estive no Rio, estive no Japão e pretendo estar em Paris, na França, eu quero fazer mais uma cobertura de uma Paralimpíada. E para isso requer muito trabalho. Maravilha, é representar, como você falou muito bem, e também representa o seu país, em todo o contexto. Ou seja, é muito gratificante você ter a certeza que quanto mais você estuda, mais você se empenha, maior resultado você tem. João, quanto ao trabalho desenvolvido, essa exposição fiquei curiosa. Agora é uma leiga falando. Como transformar a fotografia? Você pode dar mais alguma informação sobre esse trabalho em São Paulo? Como será? Eu fiquei curiosa. Então, essa exposição, ela vai ser aberta, né? E vai ter lá um workshop para professores, instituições são convidadas. Então, assim, o que eu te posso falar das experiências que eu já tive com outras exposições é que quando você monta uma exposição com acessibilidade, você tem que ter, se possível, um piso tátil, para que as pessoas possam chegar até as imagens. Ótimo. A legenda em braille é importante, para que possa atender também um baixa visão. Você tem que ter também a audiodescrição, é de suma importância, né? Se também dentro da audiodescrição, ali com código QR, se você conseguir colocar, além do vídeo, uma audiodescrição, uma janela em Libras, para atender as pessoas com deficiência auditiva, maravilhoso, isso é inclusão. Então, e também uma foto que ela possa ter relevo, para que a pessoa possa sentir através do tato. Isso é o básico para se ter uma exposição com acessibilidade. Nem sempre a gente consegue ter exposições com acessibilidade, porque eles alegam que o custo é muito alto. Mas a gente tem que pensar não no custo, a gente tem que pensar que as pessoas com deficiências, elas querem ter acesso, né, à cultura, ter acesso aos museus, centros culturais. E quando a gente acessibiliza uma exposição, ela não vai atender só uma pessoa com deficiência. Ela vai atender uma pessoa idosa, que já está com a visão mais gasta, né? E que vai precisar muitas vezes de uma legenda ampliada, entendeu? Então, assim, a pessoa com deficiência intelectual, que ela vai ter a oportunidade de ouvir a audiodescrição. Então, a gente não vai segmentar só um grupo, a gente vai atender a inúmeras pessoas com diferenças sensoriais. E que deveria ter realmente em todos os eventos, em o que nós usamos em sociedade, ou seja, o que nós consumimos, deveria ter. Mas como você acabou de colocar, infelizmente, muitos, aliás, é feito uma colocação da questão do investimento diante da sua fala. Um ponto importante da tecnologia. A tecnologia, ela favoreceu muito o seu trabalho? Em que aspecto você poderia descrever? A tecnologia ela é de suma importância hoje. A primeira tecnologia que é de suma importância, que a gente se lembrar que ela existe até hoje, é o Braille. O Braille é uma tecnologia que até hoje atende as pessoas com deficiência e possibilitou a comunicação, a leitura. Ela é uma tecnologia como hoje a gente tem os smartphones, os leitores de tela, é de suma importância. Como é que eu faço para me comunicar com a rede mundial? Os sites, a web. Então, é através do smartphone. Então, assim, a tecnologia hoje na minha vida é de suma importância. Eu tenho um site, que é o www.fotografiacega.com.br, que vocês podem conhecer o meu trabalho, pode mandar lá a proposta de trabalho e toda a minha história, meu portfólio. E através das minhas redes sociais eu consigo alimentar essas redes com vídeos, fotos. E hoje as redes sociais, vendo esse público com deficiência, que tem necessidades, ela já está incluindo aí o texto alternativo. Muita gente não sabe, mas no Facebook eu tenho um texto alternativo,
no Twitter eu tenho um texto alternativo, no Instagram eu tenho um texto alternativo. Então, a tecnologia hoje é importante para uma pessoa com deficiência porque ela vai conectar essa pessoa com deficiência com o mundo. Eu tenho um amigo mesmo que mora no Japão e eu converso com ele através da tecnologia, a gente se comunica. Veja só, Giovana, professora Giovana, quando que isso ia ser possível? Uma pessoa com deficiência visual se comunicar com uma pessoa auditiva. E a gente, através da tecnologia, a gente consegue comunicar através do WhatsApp, do Telegram. Eu mando mensagem, a pessoa com deficiência auditiva me responde. Como a tecnologia é importante na nossa vida. Então eu só tenho a agradecer. A tecnologia, ela só vem para facilitar a vida da pessoa com deficiência. Eu, como aluna que sou, tenho tentado, a agenda não me permitiu, mas vai acontecer em nome de Jesus, para aprender Libras. E quero aprender, não só a curiosidade, mas o fato de me comunicar com todos de uma forma uniforme. Então, já tenho tentado 2 vezes, esse ano tentei, mas a agenda não me permitiu. Mas o tempo é de Deus e eu não desisto fácil daquilo que eu desejo, de hipótese alguma, então vou fazer com certeza. Porque facilita a minha conversa, o ensinar. O professor precisa disso, necessita, o ser humano precisa. E o professor, mais uma ferramenta. Então, quando você falou essa troca de informações através da minha professora de Libras, ela sempre falava o seguinte: vai mandar alguma coisa para mim? Escreve. Olha que interessante, a troca pode ser usada pelo telefone, não tem problema, pode mandar mensagem. Ao fazer a conversa com você, aprendi, ao fazer a descrição, em tentar uma comunicação mais clara possível. Tudo isso através do telefone. João, qual orientação ou dica que você daria para as pessoas? Nós estamos caminhando para fecharmos o nosso bate-papo. Eu gostaria de saber de você quais colocações, fique à vontade, para incentivar ainda mais pessoas, que eu conheço, pessoas que, infelizmente, se prende, ainda tem a questão do preconceito, o próprio preconceito, não é o externo, é o próprio. O que você deixaria para essas pessoas? E também para pessoas que dizem que enxergam e, infelizmente, a visão, assim vou colocar, não consegue enxergar o potencial que tem. Por favor, fique à vontade. Querida professora Giovana, eu acho que é importante, se a pessoa adquiriu a deficiência, né? Normalmente acontece isso. Porque quem já nasce com a deficiência, é uma deficiência, no caso visual congênita, ela já, ou cegueira, ou baixa, ela já nasce com aquilo, ela vai aprender a viver nesse universo. Mas quando a pessoa adquire a deficiência, é importante ela passar pelo processo de reabilitação. E é importantíssimo um profissional chamado psicólogo, que ela possa conversar. Também um terapeuta, ela precisa colocar esses monstros para fora. Ela precisa entender que a vida não acabou e ela continua com seus projetos, continua com sua vida. É importante que a família apoie muito e é preciso que a família não crie uma barreira de proteção. Possibilite essa pessoa até autonomia de fazer um café, sabe? De contribuir na casa, naquela estrutura familiar, a ir fazer uma compra, a viajar sozinho. Isso aos poucos a gente vai adquirindo, essa autonomia. Por isso que é importante o processo de reabilitação. E amigos. Muitos amigos me inspiraram. Quando eu estava aí no processo de aceitação, no processo dessa caminhada, no processo de reabilitação, eu conheci pessoas que moravam sozinhas. E eu falei, poxa, se essa pessoa com deficiência mora sozinha, trabalha, tem autonomia, eu também posso ter. E me inspiraram. Então tem muitas pessoas com deficiência, a sua própria história vai inspirar outras pessoas com deficiência, que elas são capazes. Mas é importantíssimo. Família, o apoio, os amigos, essa rede e os profissionais. O psicólogo é muito importante. E a pessoa, acima de tudo, se aceitar como uma pessoa com deficiência e ver que esse universo tem coisas boas. A gente também não pode ser negativo, tem que ser uma pessoa positiva. E para aquelas pessoas que, de repente, não vê tanta capacidade na pessoa com deficiência, procure aí o Google,
Tem muita informação. Procura canais no YouTube de pessoas que falam sobre a deficiência. Vai conhecer outras deficiências, não só visual, síndrome de Down, autista, físico. Vai conhecer o universo dessas pessoas. Tá aí o YouTube, o TikTok, que eles fazem vídeos maravilhosos contando o seu dia a dia. Vamos parar de ter preconceito, capacitismo. Vamos ver as pessoas com outra ótica. Vamos ver essas pessoas que são capazes de contribuir para uma sociedade mais inclusiva, mais igualitária. É isso que eu desejo a todos. João, gratidão, João. Que Deus continue te abençoando em sua caminhada. Que as suas imagens transmitam ainda mais emoção e amor. Que registre, porque a fotografia é o registro eterno. Prevalece todos os momentos. E, de fato, eu sou apaixonada pela fotografia. Ela comunica que é uma maravilha. Ou, como é o nosso tempo, que eu tenho quase 50 anos chegando, é o retrato. Eu sou da época do binócliozinho. Lembro. Também sou dessa época. Mas é isso. Professora, estou muito feliz e espero que você continue seu processo aí, faça os seus cursos, né, de Libras, acolha todos com deficiência na sua sala, seja uma professora que faça a diferença na vida do aluno com deficiência, mostre que ele é capaz, mostre que temos dificuldades, sim, todo dia, todo mundo tem dificuldade, não só as pessoas com deficiência, mas a gente pode transformar esse mundo melhor. Então, se as pessoas quiserem me seguir aí, tá aí meu Instagram, minhas redes sociais toda é Fotografia Cega, e meu site, se você quiser me contratar para uma palestra motivacional ou uma oficina de fotografia, é o www.fotografiacega.com.br. Lá tem um campinho que você manda um e-mail e a gente conversa. Muito obrigado. Deus te abençoe, João. Muito obrigado. Reforçarei aqui todas as informações. Por gentileza, coloque no WhatsApp as informações do site inscrito para que eu possa acrescentar no Instagram, mas no Instagram já vou colocar o seu Instagram também, mas reforça o site que eu já coloco lá também em minhas redes. Mais uma vez, gratidão. Que Deus nos permita aprender, porque é isso que desejo apenas, aprender. É uma troca eterna. Quando desejamos e nos disponibilizamos, a gente consegue aprender um com o outro. Ah, me permita, um cheiro baiano. Um abraço aconchegante dos piauienses. Até mais. Muito obrigada, João. Encerramos por aqui. Fique com Deus. Todos que passaram por aqui, obrigada. De nada. Um abraço. Tchau, tchau, João. Tchau, tchau. Obrigada mais uma vez. De nada.